Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, o teu sentar e o teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Que nós possamos estar no dia de hoje, voltando os nossos olhos aos céus, buscando a face do Senhor. Que nós possamos no dia de hoje estar abrindo o nosso coração e permitindo a entrada do Senhor. Que nós possamos no dia de hoje estar com os olhos e os ouvidos atentos para ver a face de Deus e ouvir a sua voz, porque Ele nos ama e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. O Senhor te ama, querido, o Senhor te ama, querida. Jesus jamais te abandonou. A promessa dele é que estará conosco até a consumação dos séculos. E ele não mente, não falha, não volta para trás. Jesus te ama e ele quer que você tenha uma vida abundante, tenha uma vida transformada, tenha uma vida renovada, tenha uma vida restaurada. Mas como é que eu faço? Pare, comece a dar crédito à voz do Senhor, a palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Pare de tentar resolver, as coisas na força do teu braço. Pare de ignorância, de arrogância, de incredulidade. Pare de tentar ficar parado achando que as coisas vão mudar por si só. Deixe que Deus entre e te mostre o caminho da salvação, te mostre o caminho da verdade, te mostre a solução para a tua história, para a tua casa, para a tua vida. Porque, querido, Jesus, ele não tem uma solução para você, ele é a solução para você, para sua casa, para sua história, para sua família. Talvez você fale, não, você não está entendendo. Eu já cheguei no fundo do poço. Eu já cheguei numa situação que não tem volta. Eu já cheguei numa situação aonde o médico já me deu o diagnóstico para a morte. Eu já cheguei numa situação aonde a minha história acabou. E eu quero te dizer que aonde Jesus entra, alguma coisa acontece. Ele muda a situação. E se ele não mudar no plano natural da vida aqui sobre a face da terra, ele te dá a expectativa da vida eterna, de você poder morar com ele no céu. Por isso nós precisamos abrir o nosso entendimento e permitir que o Senhor nos ensine o caminho que devemos andar. Porque a nossa esperança não é só terrena, não é só o aqui, não é só o agora, é no porvir, é depois da morte. Para onde iremos nós? Que nós tenhamos isso, o desejo de buscar a face do Senhor e de nos posicionar em Deus. Jesus não te quer prostrado, frustrado, destruído. Ele quer que você entenda que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que nele, por Ele, são todas as coisas. Creia no poder. Jesus, certa vez, ele estava andando e havia um tanque chamado Betesda e havia um homem que era israelita, mas o seu desespero já durava 38 anos. E naquele tanque havia a história, o fato de que quando as águas se movimentavam, era um anjo que descia e o anjo trazia cura para o primeiro que entrasse dentro da água. E a palavra diz que ele conta para Jesus que já tinha 38 anos que ele estava naquela situação ali, naquele lugar. Porque Jesus, quando se aproxima dele, ele pergunta para ele assim, quer ser curado? Você conhece alguém que está com problema que não quer solução? Você conhece alguém que está passando por tribulação que não quer paz? Você conhece alguém que está passando por uma enfermidade que não quer a cura? Mas Jesus moveu o seu coração a falar com sinceridade. Naquele momento ele disse, Senhor, eu estou aqui já tem 38 anos e não tem quem me ajude. Eu gostaria que tivesse alguém que me ajudasse a descer nas águas, ficasse comigo aqui, esperasse as águas mexerem e me ajudasse a entrar para que eu recebesse a cura. Jesus não perguntou se ele tinha fé, Jesus não perguntou se ele o conhecia. Jesus lhe deu a oportunidade e disse, então levanta, toma tua cama, toma teu leito e anda. Jesus deu uma ordem, comando para ele naquele momento, disse, levanta. Talvez você está prostrado com a situação, talvez você está de cabeça baixa, mas eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa manhã, dizendo, não desista. Não importa como a chuva esteja intensa, não importa quanto o medo te apavora, não importa quanto difícil esteja, não desista, não pare.
Não olhe para trás. Creia que o Senhor é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que o Senhor tem o propósito de mudar a tua história, de entrar na tua vida. Aquele homem, naquele momento que Jesus o encontrou, ele teve um encontro com Deus e foi curado. A palavra diz que ele se levantou e saiu. E as pessoas ficaram mais preocupadas pelo dia, porque era sábado e ele carregava uma cama. E dizia não tinha lícito. Ele falou, olha, eu sinto muito, mas deixa eu te dizer algo. O homem que me curou, o homem que me deu saúde, o homem que me colocou de pé, ele disse, levanta, anda, toma o teu leito e anda. E eu estou obedecendo àquele que me deu a ordem para levantar. E todos ficaram mais impressionados por ser sábado do que pelo milagre. E ele já estava há 38 anos, querido, na situação miserável, na situação aonde a esperança havia se esgotado. Mas o que mais me impressiona nessa passagem é o que acontece depois. É aonde Jesus o encontra. É aonde ele está. Ele é reencontrado pelo Senhor dentro do templo. Ele usa as pernas sãs, saradas, curadas, para ir agradecer a Deus. Ele entra para a presença do Senhor, para louvar e exaltar o nome do Senhor pelo aquilo que ele recebeu. Nós, às vezes, fazemos o contrário. Nós pedimos a bênção, nós pedimos o milagre, nós choramos por um resultado, nós choramos por uma situação, e quando nós recebemos a graça, agimos como se nada tivesse acontecido. Tiramos a mão do arado, saímos da presença do Senhor e vamos para longe. Que nós sejamos como esse homem, que após receber a sua graça, que após receber o seu milagre, que após ser encontrado, transformado pelo Senhor Jesus Cristo, ele foi para dentro do templo, ele foi buscar a presença do Senhor, ele foi com o coração grato, com o coração agradecido, buscar aquele que vive, aquele que reina. Que nós tenhamos essa mesma expectativa, esse mesmo coração agradecido. Vamos buscar a face daquele que vive e daquele que reina. A palavra que eu estou falando está no livro de João, capítulo 5, primeiro versículo a seguir, que diz assim: Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum quando a água é agitada e me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio diz: Toma teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já está são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Querido, eu não sei há quanto tempo você está passando pelo vale da sombra e da morte. Há quanto tempo você está sofrendo, há quanto tempo a sua situação está desgastada, há quanto tempo você está sentindo medo, há quanto tempo você está sentindo a necessidade de um milagre. Mas eu quero te dizer, Jesus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Esse homem, a sua esperança, o seu desespero, a sua situação o levou para esse tanque.
Ele esperava a oportunidade da cura. Ele esperava alcançar naquele lugar a bênção. Eu não sei de quanto em quanto tempo o anjo descia e ali movimentava as águas. Isso é uma falácia, isso um conto da carochinha. Deixa eu te dizer, está escrito na palavra. Eu creio no que está na palavra. Que se a palavra diz que o anjo descia e movimentava as águas e as pessoas, eu acredito na misericórdia do Senhor, querido. Deus tem N forma de cuidar e de tratar. E eu creio que aquele homem, a sua frustração, o seu desespero, era que ele não tinha amigos. Ele tinha conhecidos, mas ele não tinha amigos. Ele disse, eu não tenho homem algum. Quer dizer, não tem ninguém perto de mim que possa me ajudar, não tem ninguém perto de mim que possa me ouvir, não tem ninguém perto de mim que possa me apoiar, não tem ninguém. Eu não tenho com quem conversar, eu não tenho com quem desabafar, eu não tenho com quem falar. Eu quero te dizer, você tem Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é aquele que pode mudar a nossa história. Ele é o único e suficiente Salvador. Hoje a situação a nossa está diversa, está difícil, mas ele continua o mesmo. Deus não muda, nele não há variação de sombras. Jesus chega diante daquele homem, não foi aquele homem que foi até Jesus. Tem casos de pessoas que buscaram ao Senhor, que foram ao Senhor. Depende, cada caso é um caso. Mas aquele homem, Jesus foi até ele e viu a sua situação. E sabia que ele estava naquele dilema, naquele problema há muito tempo. E aquele homem rasga a sua alma e ali ele abre a sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós temos atitudes perversas, quando nós temos atitudes destrutivas, é porque o nosso coração está cheio de coisas que não prestam. Quando nós falamos do amor de Deus, da palavra de Deus, é porque nós estamos nos enchendo da presença do Senhor. Quando nós falamos da maldade, quando nós falamos com o coração sanguinário, quando nós falamos de coisas que são amargas, é porque o nosso coração está amargo. A boca fala do que o coração está cheio, e naquele momento o coração daquele homem estava angustiado, deprimido, porque não tinha quem o ajudasse a descer as águas para que fosse curado. E naquele momento o Senhor lhe oferece a cura, e lhe dá a cura, e lhe dá o comando, levanta-te. Talvez já é tempo de nós levantarmos e começarmos a clamar o sangue de Cristo sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Toma o teu leito, toma aquilo que te mantém paralisado, carrega, leva contigo, porque o Senhor precisa mostrar ao mundo que você recebeu a graça, a presença dele, e anda. Ele era paralítico, querido. Ele estava aleijado, tinha 38 anos, mas uma palavra do Senhor mudou todo o quadro e toda a situação. Jesus não muda, ele continua sendo o mesmo. Ele tem misericórdia, ele tem o desejo de transformar a minha e a tua vida, ele tem o desejo de mudar o nosso entendimento. Vamos dar crédito à voz do Senhor, vamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor entrar e mudar o nosso pensamento e tirar toda cauterização, tradição que nos atrapalha a ver a Deus, a buscar a presença daquele que vive e daquele que reina. Mas eu entendi que aquele homem não só conhecia Deus, não só temia Deus, não só acreditava em Deus, como ele era um servo do Deus Altíssimo, porque a primeira coisa que ele faz é ir buscar a face do Senhor para agradecer. Jesus o encontra novamente, agora dentro do templo, buscando a presença de Deus. Mas a ordem do Senhor foi clara: não peques, para que não te aconteça, não te suceda coisa pior. Talvez aquela enfermidade foi resultado de uma vida pregressa, de uma vida destrutiva, de uma vida de pecados, de uma vida de mentira, de uma vida de engodo, de uma vida de engano. Mas Deus teve compaixão e misericórdia dele e trouxe-lhe a cura e a restauração. E a ordem foi: não faça mais aquilo que te destruiu. Não ande mais no caminho que te derrotou. Não vá mais nas companhias que te levaram para fazer coisas terríveis. Olha, não peques, para que não te suceda coisa pior. O pecado, o salário do pecado é a morte. O salário da mentira, o salário do engano, o salário da prostituição, o salário das obras infrutíferas, o salário do desejo da carne é a morte. Porque quando nós estamos pendendo para o lado errado, nós estamos a passos largos para a porta do inferno.
que nossos olhos sejam abertos, que nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor. Porque Ele quer mudar a tua história e a minha, mas nós temos que aprender a obedecer e andar na sua presença. Que essa palavra venha de encontro ao teu coração como resposta de Deus para a tua vida. Tome a decisão por Jesus. Se posicione nele e peça para Ele entrar na tua casa, para Ele entrar no teu coração, governar a tua mente e transformar a tua vida. Jesus te ama, querido. Ele pode mudar, mas as suas escolhas, para onde elas vão te levar? Para o céu? Para Cristo? Ou para a perdição eterna? Então vamos parar para analisar quais são as escolhas que nós temos que fazer a partir desse momento. Se você me ouviu até aqui, eu agradeço. Peço a você, deixe seu like, compartilhe essa mensagem. E se você não é inscrito, se inscreva. Porque quando você se inscreve no nosso canal, você nos ajuda a alcançar mais vida, nos ajuda a ampliar os horizontes, nos ajuda a levar a palavra que cura, que salva aquele que necessita. Esse é o objetivo e essa é a meta desse trabalho. Fazer o ID do Senhor, alcançar o faminto, o sedento, o necessitado, o aflito, aquele que está com o coração angustiado. Nos ajude a propagar o evangelho da salvação. E não se esqueça, seja você no dia de hoje uma bênção.